mais aberta, é Deus falando. Olá, aqui é o pastor Paulo Faustino da Igreja Batista Videira e é com muita alegria que estamos mais uma vez aqui juntos para buscar ao Senhor, para buscar a Deus e através da sua palavra podermos crescer em nosso entendimento, crescer como pessoas, crescermos diante do Senhor e também adorar ao nosso Deus. É um culto que estamos fazendo nesses tempos de pandemia, em que a igreja está, boa parte dela, não podendo participar dos cultos presenciais. E aqui no YouTube fica aqui para até quando Deus permitir esses vídeos, e assim nós esperamos sermos bênção na sua vida, você que nos assiste aqui no YouTube. Hoje nós vamos falar sobre a síndrome de Adão. Exatamente. Adão, o primeiro homem que Deus criou, ele estava muito feliz lá no paraíso, no Éden, e juntamente com Eva, a mulher que Deus criou, e até o momento em que Adão pecou. E quando Adão pecou, ele, juntamente com a sua esposa, Eva, eles tiveram que se entender com Deus. A palavra de Deus nos diz que ele foi e Adão tentando se esconder de Deus, e Deus fez uma pergunta: onde estás? E como se pudéssemos esconder daquele que criou todo o universo, não é mesmo? Então Adão e Eva se apresentaram e aí então começou algo muito interessante. Adão não assumiu o seu erro, pelo contrário, ele tentou se safar. E aí começou a síndrome de Adão. Síndrome é um termo proveniente do grego e é utilizado para designar um conjunto de sinais e sintomas que definem certas manifestações. É muito utilizado na medicina, mas não somente. Então hoje nós vamos refletir sobre esta síndrome de Adão. E vamos basear num versículo da Bíblia. São palavras de Adão registradas no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: replicou o homem, exatamente quando Deus colocou diante de Adão. O que está acontecendo aqui? Então, replicou o homem: foi a mulher que me deste por auxiliadora. Ela me deu do fruto da árvore e eu comi. Esta foi a resposta de Adão para Deus diante do acerto de contas para com o pecado que acabara de entrar na raça humana. A partir daí surge a síndrome de Adão. Vamos refletir nela? Muito bem. Diante de Deus, prestando contas ao Altíssimo pelo erro que cometera ao se rebelar contra Deus, ao desobedecer a Deus, Adão, ele então sai com essa: foi a mulher que me deste por auxiliadora. Ela me deu do fruto da árvore e eu comi. Essa foi a resposta de Adão para Deus. Adão errou ao desobedecer a Deus, pecou. Ele não deveria comer do fruto proibido por Deus, poderia comer de todos os frutos, menos de uma árvore que estava bem lá no centro, não é? Então, ele errou ao desobedecer a Deus. E ao invés de assumir seu erro, a Bíblia aqui nos coloca de forma muito clara que Adão procurou achar culpados. Na verdade, ele culpou a esposa, Eva, foi a esposa que me deu do fruto e eu comi, coitadinho de mim. Mas não somente Eva, ele também culpou o próprio Criador, dizendo:
foi a esposa que você me deu, que o Senhor me deu. Não é? Como se Deus fosse culpado do erro que ele, Adão, cometera. Como se Eva fosse culpada do erro que Adão cometeu. Bem, nós sabemos que esse erro de Adão foi o motivo pelo qual ele e Eva foram expulsos da presença de Deus, e até hoje nós, que somos filhos de Adão e Eva, não é? Somos descendentes deles, sofremos por conta deste pecado adâmico. Exatamente, nós ainda sofremos as consequências. O mundo está como está por causa do pecado, e o pecado entrou por Adão. E Adão não apenas pecou, mas também estabeleceu a síndrome que eu chamo a síndrome de Adão, que é não assumir seus próprios erros, achar ou procurar achar culpados para erros que a pessoa, o indivíduo mesmo, comete. Foi por conta disso, desta síndrome, que a humanidade, já nos seus primórdios, viu a necessidade do judiciário, de sistemas de justiça. Por quê? Se as pessoas assumissem seus erros, não seria necessário um sistema judiciário, porque as pessoas assumiriam o erro que têm. Mas isso está tão entranhado na alma humana que muitas pessoas não assumem seus erros e então repetem a síndrome de Adão em suas vidas. De forma que a síndrome de Adão se resume exatamente nisso: não assumir seus erros e tentar achar culpados para os erros que nós mesmos cometemos. Bem, a síndrome de Adão, ela impede o crescimento pessoal. Isso mesmo. Quem não assume seus erros não cresce emocional e espiritualmente. Quem não assume seus erros não consegue superá-los. Quem não assume seus erros é alguém imaturo, é alguém que vai passar pela vida muitos anos sem crescer. Porque se não assumirmos, se não reconhecermos nossos erros, não há como superá-los. Nós vamos acabar repetindo e achando que a culpa é de A, B, C ou D, nunca a gente. É interessante que no meio cristão existiu um homem chamado Paulo, o apóstolo Paulo, não é? Ele era chamado Saulo de Tarso, mas posteriormente, após sua conversão, tornou-se o apóstolo Paulo, o apóstolo que Deus escolheu para pregar aos gentios, aos não-judeus. Enfim, o homem mais influente no cristianismo depois de Jesus Cristo. Então estamos falando de uma figura ímpar, uma figura impressionante. Como missionário, como o homem que Deus utilizou para elaborar teologia cristã, a eclesiologia, enfim, o apóstolo Paulo é um homem incrível. Quanto mais você estuda a vida desse homem, mais você fica impressionado. E esse grande líder do cristianismo, bem, este homem que se converteu a Jesus quando estava viajando para Damasco perseguir cristãos, mas se converteu a Jesus, o Senhor mesmo apareceu diante dele, teve uma conversa com ele, ele se converteu e de perseguidor tornou-se perseguido por amor a Cristo. Bom, esse homem de oração, esse homem de ação, esse homem que vivia uma vida tão próxima de Deus, um homem maduro emocional e maduro espiritualmente. Esse homem, o apóstolo Paulo, ele escreve lá em Romanos, no capítulo 7, versículos 15 e 24, escreve o seguinte: pois não compreendo o meu próprio modo de agir, porquanto o que quero, isso não pratico. Entretanto, o que detesto, isso me entrego a fazer. Miserável ser humano que sou, quem me libertará deste corpo da morte? O apóstolo Paulo aqui está escancarando sua vida. Ele, como líder espiritual, líder cristão, ele que lá no primeiro século foi usado por Deus para expandir
o cristianismo por todo o Império Romano, este homem, um apóstolo verdadeiro, ele declara para a igreja de Roma, para os irmãos, para os seus liderados, não é? Ele declara nesta carta: olha, eu sou um miserável, uma pessoa miserável. As coisas erradas que eu sei que não devo fazer, eu estou fazendo, e coisas certas eu não estou fazendo. Ele está abrindo sua alma, está dizendo: olha, eu sou imperfeito, eu cometo erros, miserável homem que sou. Veja que diferença de Adão. Adão dizendo: olha, o erro foi culpa de Eva. O erro também foi sua culpa, Deus, porque foi o Senhor que criou Eva. Só faltava Adão dizer que foi o Senhor que me criou, logo o Senhor, Deus, é que é o culpado dos erros que eu cometo. Veja, Adão tentando se safar. Porém, o apóstolo Paulo dizendo, escancarando: olha, eu preciso que vocês orem por mim. Tem coisas que eu não deveria fazer e faço, e outras que eu deveria e não faço. Que sinceridade! Ele não era perfeito e ele assume isso com muita propriedade, diga-se de passagem. Eu também lembro aqui de Davi, quando repreendido por Natã, o profeta. Bem, Davi, eu creio que você deve conhecer, ele foi um homem segundo o coração de Deus, porém, um homem que cometeu muitos erros. Agora, qual a postura de Davi? Diferente de Saul, seu antecessor, Davi, ao ser confrontado com o seu pecado, imediatamente ele declara: pequei contra Deus. E aí então ele escreve o Salmo 51. Se você ler o Salmo 51, você vai ver como Davi assume seu erro ou seus erros ali naquele salmo. É isso que Deus quer. Deus quer que quando caiamos, que nós assumamos os nossos erros diante dele, com o coração arrependido, pedindo a Deus o perdão e suplicando a Deus que nos levante e que possamos aprender com aquilo que ocorreu. Deus, ele quer do nosso coração, da nossa vida, essa postura, e não a postura da síndrome de Adão, que é colocar a culpa em outras pessoas e até mesmo em Deus. Prosseguindo, a síndrome de Adão, ela, além de impedir o crescimento espiritual e pessoal, ela também gera vitimização do indivíduo. Isso mesmo. A partir do momento que Adão tenta se passar por vítima, você pode observar que não deu certo. Deus não caiu nessa. Deus, ele sabe tudo o que acontece com a gente, tudo que nós pensamos. Antes de falar, Deus já sabe o que nós vamos falar. Deus é Deus. Não há como enganar Deus. E quando a pessoa se deixa levar pela síndrome de Adão, acontece que ela começa a ter uma postura de vitimização. Aí a pessoa diz: olha, eu não tenho culpa disso, Deus. Olha, foi Eva aqui que me deu esse fruto. Foi o Senhor que me deu Eva. E por aí vai. A pessoa começa a achar ou procurar culpados e apontar culpados. Eu sou uma vítima, coitadinho de mim. A culpa é de fulano, é de Beltrano. Olha, eu estou fora da igreja, mas por quê? A culpa do pastor, culpa do irmão fulano, da irmã cicrana. E temos um monte de coisas na vida. Quantas pessoas passam anos e anos e anos de vida e não crescem, porque não assumem seus próprios erros. Não bate no peito e diz: olha, eu errei, me perdoa. Bem, a vitimização, ela acaba por isolar a pessoa. Por quê? A pessoa que se vitimiza, ela precisa de culpados para justificar os problemas que ela tem. E adivinha onde que ela vai arranjar culpados? Nas pessoas mais próximas. Então, a pessoa que se vitimiza, ela acaba sozinha. Porque com o tempo as pessoas vão percebendo que é um mau negócio ficar perto dessa pessoa, porque vai dar problema. Isso na família, isso no trabalho, isso nas igrejas, né? Então, vitimizar-se é consequência da síndrome de Adão.
Porque quando alguém erra e assume, não se vitimiza. Eu errei, me perdoa. Aliás, é o que Jesus diz que devemos fazer. Se você erra, vai à pessoa e peça perdão. É isso que o Senhor Jesus ensina. Não é tentar achar culpados, racionalizar, tentar explicações. Mata no peito. Interessante que o vitimizador, ou aquela pessoa que se deixa levar pela síndrome de Adão, essa pessoa tende a ser uma pessoa muito perigosa no sentido de apontar erro dos outros. Porque ao fazer isso, ela tira o foco de si própria ou dos seus próprios erros. Então, quando você assume os seus erros, você entende, eu sou imperfeito, eu erro. Então, é mais fácil entender quando Deus diz, olha, não fica acusando ninguém não, porque você não é juiz. Então, quando nós sabemos que somos falhos, não ficamos por aí culpando os outros. Então, a síndrome de Adão tem vários desdobramentos. Vitimização, tornar a pessoa uma acusadora e por aí vai. Não é? Bom, a síndrome de Adão é um dos maiores inimigos do casamento. A síndrome de Adão no ambiente conjugal, na relação conjugal, é catastrófica. Sim, porque no casamento é como se tivéssemos holofotes que são jogados sobre os nossos próprios erros. É natural, é uma convivência mais íntima, mais profunda e mais diária, mais intensa. E nós não somos perfeitos, pelo contrário, somos imperfeitos, não é mesmo? Bem, no casamento, quando a síndrome de Adão prevalece, ou seja, um dos cônjuges ou ambos não reconhecem seus próprios erros, o lar transforma-se num ringue de UFC. Ao invés de lar docilar, é um amargor de um ringue, amargo ringue de UFC, de lutas constantes e desgastantes. É muito importante na relação conjugal que tanto o marido quanto a mulher reconheçam seus erros, peçam perdão dos seus erros e possam assim prosseguir, avançar como pessoas que se amam, pessoas que têm a responsabilidade de lutar pelo casamento. Enfim, síndrome de Adão acaba com os casamentos. Tanto na área de não reconhecer seus erros, quanto também de acusar. No casamento, você precisa escolher entre ter razão ou ter paz. Por vezes, você precisa deixar para lá a questão da razão para ter paz na sua vida conjugal, na sua vida familiar. Síndrome de Adão não pode prevalecer na relação conjugal. Vamos adiante e, finalmente, nós vemos que a síndrome de Adão prejudica profundamente a nossa relação com Deus. Eu deixei para o final esse ponto, poderia ser o primeiro, né? Mas ele é bastante óbvio. A síndrome de Adão tem impedido muitas pessoas de entrar no céu. Exatamente. Muitas pessoas estão no inferno por causa da síndrome de Adão. Se a síndrome de Adão é você não reconhecer seus erros, então você não pode entrar no céu. Exatamente, porque lá em Romanos 3:28, olha o que a palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo nos diz. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, todos, eu, você, todos pecaram. E se a síndrome de Adão impede uma pessoa de reconhecer que é uma pecadora, não, eu não peco, eu nunca matei, nunca roubei, né? A pessoa pensa que é isso, ela se esquece, por exemplo, já que nós estamos falando de Adão, Adão não matou ninguém, Adão não roubou ninguém, mas foi expulso da presença de Deus. O pecado de matar, de roubar, sem dúvida é pecado, mas não é o único pecado. Adão pecou porque desobedeceu a Deus. Desobedecer os mandamentos de Deus é pecado.
Para Deus não tem tamanho de pecado. Um pecado é o suficiente para que você saia da presença de Deus, não possa estar na presença de Deus. Bem, para você entrar no céu, a Bíblia ensina que você, primeiro de tudo, precisa reconhecer que você é um pecador, é uma pecadora. Você tem pecados na sua vida. Ah, não é o pastor Paulo que está dizendo isso, não. É Deus quem fala. Todos pecaram e destituídos estão, separados estão da glória de Deus. Foi exatamente por isso que Jesus veio a esse mundo, para resolver esse problema. Então, ao invés de deixar a síndrome de Adão prevalecer na sua vida, se você ainda não fez, faça agora. Assuma diante de Deus, sim, Senhor, eu sou pecador. E eu creio que Jesus morreu pagando os meus pecados, os meus erros. E eu o aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Faça isso, meu amigo, faça isso, minha amiga, se você ainda não fez. Entregue sua vida a Jesus, confesse que você é um pecador. Jesus certa vez disse, eu vim para os enfermos. Os religiosos da época dele, que acreditavam que eram perfeitos, Jesus disse, então vocês não precisam de médico, vocês são sãos, eu vim para os enfermos. Jesus veio para mim, veio para você, né? Nós somos imperfeitos e não devemos proceder como Adão, querendo jogar culpa nos outros. Assumamos nossos erros, cresçamos com eles e estejamos pedindo a Deus que a síndrome de Adão não prevaleça em nossa vida. Assim, nós teremos uma vida muito mais próxima de Deus e uma vida muito mais madura, seja no nosso âmbito familiar, profissional, em nossa vizinhança, na igreja, onde quer que for. Tá bom? Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. Eu espero que você tenha sido abençoado com esta mensagem, a síndrome de Adão. Eu mesmo fui enquanto a preparei. Olha, agora nós vamos adorar ao Senhor, vamos louvar a Deus. Acompanhe esse louvor, essa mensagem musical tão linda. Dormindo no meu leito, em sonho encantador, um dia eu vi Jerusalém e o templo do Senhor. Ouvi cantar crianças e em meio a seu cantar, rompeu a voz dos anjos do céu a proclamar, rompeu a voz dos anjos do céu a proclamar. Jerusalém, Jerusalém, cantai, ó Santa Grey, Hosana, Hosana, Hosana ao vosso Rei. Então o sonho se alterou, não mais o som feliz. Ouvia das hosanas, dos coros infantis. O ar em torno se esfriou, do sol faltava luz. E no alto e tosco monte vi o vulto de uma cruz. E no alto e tosco monte vi o vulto de
Jerusalém, Jerusalém, aos anjos escutei, Hosana, Hosana, Hosana ao vosso Rei. Ainda a cena se mudou, surgia em resplendor a divinal cidade, morada do Senhor. Da lua não brilhava luz, nem sol nascia lá, mas só fugia a luz de Deus muito pura em seu brilhar. E todos que queriam sim podiam lá entrar na muito feliz Jerusalém, que nunca passará, na muito feliz Jerusalém, que nunca passará. Jerusalém, Jerusalém, teu dia vai raiar, Hosana nas alturas, Hosana sem cessar, Hosana nas alturas, Hosana sem cessar, sem cessar. Nesse momento, nós gostaríamos de orar, um momento de oração, um momento de buscar a Deus. E eu gostaria, nesta hora, de dizer para você, se você deseja, se você sente no seu coração o desejo de mandar para nós aqui da Videira um pedido de oração, pode mandar, coloque aí no YouTube mesmo, uma mensagem: olha, eu gostaria de pedir que vocês orassem por isso, por aquilo, e nós estaremos orando por você, ok? Eu convido você agora, e onde você estiver, aqui junto comigo, esteja buscando a Deus através de uma oração. Oremos. Senhor Deus e amado Pai, muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos ensina tanto com a sua palavra, e hoje o Senhor nos ensinou através da síndrome de Adão. Pai, nos ajude a assumirmos nossos erros e bem como a vencer os nossos erros e assim, ó Deus, termos uma vida cada vez mais madura diante dos teus olhos. Pedimos por todos os enfermos, ó Deus, que o Senhor esteja colocando tua mão de cura sobre eles. Rogamos por aqueles que atravessam problemas, dificuldades nesta hora, Senhor, que estão assistindo aqui o nosso vídeo, que o Senhor possa, ó Pai, derramar tua graça, tua paz, teu direcionamento, tua libertação sobre essas vidas. Enxugue as lágrimas destes que estão assistindo o nosso vídeo e estão chorando nesta hora, porque tem lágrimas, Senhor, que só o Senhor consegue enxugar. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe a Igreja Batista Videira
Que o Senhor abençoe Missões Videira. Que o Senhor abençoe todos os nossos missionários, suas famílias. Senhor, abrevia também os dias de pandemia para que logo possamos estar todos reunidos, servindo ao Senhor, cultuando ao Senhor presencialmente. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor, do teu povo. Nós te amamos e muito obrigado pela oportunidade de estarmos no YouTube compartilhando tua graça e teu amor. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. A nossa igreja, a Igreja Batista Videira, tem uma agência missionária chamada Missões Videira. E Missões Videiras tem hoje um trabalho missionário tanto no Jardim Amanda, em Hortolândia, como também em Ribeirão Branco, onde temos uma outra igreja, ali com o missionário Geraldo, a irmã Silvana. Temos também a oportunidade de participar no sustento missionário de missionários no Peru, pastor Eliasibe. Temos missionários também que atuam tanto na Espanha quanto no norte da África e também mais para a região sudeste e sul da África, quando nós temos ali missionários, o Rafael, o Mapa, sua família, temos a alegria de participar. Bem, Missões Videira, além do Brasil, está hoje em 7 países, em 3 continentes. Nós pedimos que você ore por Missões Videira e se você desejar participar mais ativamente de Missões Videira, pode entrar em contato conosco. Deus abençoe a sua vida. Foi um prazer muito grande ter você aqui em nosso culto, aqui no canal do YouTube da Igreja Batista Videira. Deus abençoe. Eu já ia esquecendo. Deixa seu like aí, inscreva-se no nosso canal e divulgue nosso canal para que nós possamos atingir cada vez um número maior de pessoas. Uma ótima semana para você.